Boa tarde, meu nome é Arthur, nós somos o grupo BAJ-VSM e hoje vamos mostrar nossa apresentação final para o projeto de desenvolvimento de produto para Scooter & Co. Vou compartilhar com vocês. Perfeito. Hoje a gente vai falar da nossa recomendação final do sistema de desenvolvimento de produto para Scooter & Co. A nossa agenda é a seguinte: a gente vai passar primeiro por um diagnóstico, a gente vai falar um pouquinho do público-alvo, depois de alguns fatores-chave da empresa e do mercado que a gente identificou, para depois a gente falar um pouquinho do movimento de um modelo de desenvolvimento de produtos a partir desses pressupostos que a gente alinhou. E por último, seguiremos com as recomendações finais para a Scooter & Co. Primeiramente, a gente identificou que a empresa é uma grande empresa multinacional. Tá? A Scooter & Co. Ela é uma empresa sueca de brinquedos infantis e ela é reconhecida mundialmente pela sua qualidade de produtos inovadores. Né? Ela tem sempre setado as tendências de mercado e tem se mostrado, que é esse segundo ponto, uma líder de mercado em questão de receita, mas também em questão de criação de quais são os rumos do mercado e da criação de produtos como infantis, como patinetes. Além disso, a gente identificou que existe um ciclo de produto que é bastante alinhado à indústria de brinquedos como um todo. Então, existe praticamente uma revisão de portfólio anual, devido principalmente às datas festivas, né? E a Scooter & Co. acompanha essas tendências da indústria de cinema, de desenhos animados, de interesses, e tendem a casar essas tendências que as crianças tendem a estar se atualizando e consumindo, para poder lançar os seus produtos casados com essas tendências, né? Então, existe uma ciclicidade desse portfólio de produtos que a empresa busca acompanhar, tá? O público-alvo da Scooter & Co. é principalmente crianças e tendências de época, né? São as coisas que mais regem, na real, a necessidade de cada geração, né? Então, com as crianças não poderia ser diferente essas tendências geracionais. Então, a gente enxerga que boa parte das crianças no dia de hoje, elas têm uma identificação muito forte com filmes e desenhos animados. Elas possuem uma necessidade de atualizar o seu consumo, né, de necessitar o brinquedo mais novo possível. No mercado, né, existe também uma decisão de compra separada da demanda, então são os pais que decidem, tomam a decisão de compra, mas a demanda parte dos filhos, então é importante levar em consideração essa relação. Existe também uma constante mudança do que é novidade, como eu havia mencionado, e a gente está falando aqui principalmente de crianças entre 5 e 14 anos, numa alta renda, né, que tem o poder de consumo para estar podendo fazer essas compras constantes. Tá? Também identificamos nesse mercado alguns fatores-chave de sucesso do produto, e são duas tendências principais que a gente precisa levar em consideração. A primeira é a tendência geracional. São as vontades, angústias, valores e ambições que são comuns a certa geração. A gente está falando aqui que um prazo muito longo, né, de 15 a 20 anos, que rege determinada geração. A geração que vai crescer agora nos anos 2020, com acesso digital, acesso a celulares, jogos virtuais, vai ser muito diferente daquela que cresceu na década de 80, né, que não tinha nem acesso a celulares. Então, a assistência geracional é muito importante levar em consideração. E também é importante levar em consideração, como eu já havia mencionado, as acidentes momentâneas, né, que são as temáticas que estão em voga, que vão atrair as crianças em determinado ano e em determinado período, constando aí no ciclo de 1 a 2 anos, que são as novidades do momento. E, tendo em vista essas duas tendências, né, a empresa precisa ter capacidades chaves para ter sucesso. Então, em relação à primeira tendência, ela precisa entender o que essa geração e o que esse público quer. Né? Então, isso requer um conhecimento profundo dos clientes e a visão de mundo da geração. Né? Então, uma empresa sueca, às vezes com um corpo estratégico de tomadores de decisão, que que é de uma geração completamente diferente da que está crescendo no mundo de hoje, precisa entender profundamente quais que são as vontades, né, das gerações que estão crescendo agora. Né? Além disso, em relação às tendências momentâneas, isso mostra cada vez mais uma adaptabilidade, uma necessidade da empresa se adaptar e essa capacidade de se atualizar, né? Então, essas gerações que estão conectadas, estão consumindo com uma velocidade cada vez mais rápida de informação e conteúdo, elas tendem a mudar rápido de moda, né? Então, a empresa precisa acompanhar essa velocidade. Então, para poder atender o mercado, essa adaptação se mostra essencial. O modelo que a gente desenvolveu, baseado, né, em todas essas tendências e características, é o que a gente vai chamar de modelo visionário de desenvolvimento de produtos. Ele é baseado hierarquicamente em 3 principais partes. O primeiro é o que vocês veem aqui de cima para baixo, que é o plano visionário de produto.
Ele vai servir de insumo para os planos estratégicos de produto, que por sua vez vão guiar o plano do produto em si, que são esses fluxos aqui embaixo. Tá? A gente vai passar detalhadamente um por um agora. O plano visionário de produto, ele é basicamente composto por 3 etapas: o estudo de mercado, a análise SWOT e a definição de persona. A ideia principal do plano de produto, do plano visionário de produto, é acompanhar aquela tendência geracional que a gente previamente mencionado. Então, isso é uma forma praticamente da empresa se atualizar e se reinventar a cada 10, 15, 20 anos para poder atender a nova geração que está por vir. Então, ela começa a fazer isso com um estudo de mercado. Então, ela realiza uma pesquisa primária com empresas especializadas de marketing especializada em psicologia infantil. Os insumos que ela vai levar em consideração são os comportamentos, valores e tendências de consumos dessas crianças que estão sendo pesquisadas. E as saídas principais vão ser as necessidades e dinâmicas de consumo sobre aquela determinada geração. Com isso em mãos, a empresa realizará uma análise SWOT, que é uma técnica de planejamento estratégico para identificar forças, fraquezas, oportunidades e ameaças para poder performar em determinado mercado. Tá? Ela vai utilizar o estudo de mercado como insumo, mas também o conhecimento interno da empresa sobre a dinâmica de mercado, especificidades do mercado de produção de patinetes e mercado de brinquedos infantis. E a saída principal dessa análise SWOT vai ser um posicionamento de mercado em relação à nova dinâmica geracional. Tá? E a partir dessa análise SWOT, a empresa irá definir uma persona, que vai ser esse personagem fictício que representa o público-alvo, né, que representa essa geração que a empresa vai passar a focar para poder atender essa demanda. Tá? Vai utilizar como insumo o estudo de mercado, análise SWOT, e a saída vai ser, né, essa personificação, essa persona da geração, um plano de marketing para poder divulgar e captar essa demanda, tendo em vista novas tendências que essa geração vai ter. Além disso, vai ter como saída o direcionamento visionário para desenvolvimento de produtos, que vai ser uma bússola, um norte principal para os planejamentos estratégicos de produtos que vão acontecer num período menor do que esse de 15 anos, que vai servir como principal balizador para esses planejamentos estratégicos. E também aqui vai ter como saída, né, o prazo de duração dos planos estratégicos de produto. Ele não necessariamente precisa durar, como eu estava mostrando no diagrama anterior, três durações de plano estratégico. Ele pode durar mais ou menos que isso. Tá? Então, esse é o plano visionário de produto. Ele vai dar um norte principal a longo prazo, a longuíssimo prazo para a empresa, sobre como que ela vai estar lidando com o mercado, tendo em vista que cada geração é diferente. Dessa forma, seguimos para o plano estratégico de produto. O plano estratégico de produto, ele vai se repetir ao longo de várias vezes, ele é repetição, basicamente, do nosso plano de desenvolvimento de produto, repetidas vezes, com a característica principal de ocorrer uma revisão entre cada um deles. Isso aqui tem a ver principalmente com aquela tendência que eu havia mencionado anteriormente, de atualização e adaptabilidade da empresa a tendências momentâneas de mercado, que tendem a ter um prazo inferior àquele geracional de 15 anos, que tende a ter um prazo ali de 1 ano a 3 anos, e pode vir até ser um período mais curto, dependendo do tipo de indústria, como, por exemplo, de 6 meses. Tá? E a ideia é que a empresa possa definir, né, um plano estratégico de desenvolvimento de produtos para determinado período, para poder captar essa demanda da melhor forma possível, orientado pelo plano visionário, tendo em vista todas aquelas virtudes e valores que tal geração tem. Cada etapa do planejamento estratégico vai durar entre 1/3 a 1/4 do tempo do plano visionário, podendo ser mais ou menos que isso. E essa duração, a ideia é que ela seja definida pela cúpula estratégica, que tá vendo e enxergando o mercado a longo prazo e a empresa também a longo prazo, né? De acordo com a avaliação de cada organização, tendo em vista todas essas dinâmicas internas de competição e de demanda. Aqui, como eu havia mencionado, o principal ponto a ser endereçado é a necessidade de adaptabilidade, principalmente porque a gente está vendo que existe essa tendência de mercados estarem cada vez mais dinâmicos e cada vez mais ágeis e que precisam de ajustes fins ao longo do caminho. Isso vai forçar e impulsionar a empresa para poder desenvolver produtos que estão sempre atualizados. Tá? Então, a ideia aqui é que a empresa desenvolva uma estratégia de produto, desenvolva um portfólio de produtos, avalie se esse portfólio teve sucesso ou insucesso no mercado,
faça uma revisão e uma autocrítica, uma avaliação de como é que isso foi desenvolvido e como que isso foi recebido pelo mercado. Essa revisão vai servir de insumo para o próximo plano estratégico, realize o novo plano estratégico e assim segue consecutivamente, até aquela geração mudar de característica e aconteça a necessidade novamente de se gerar um novo plano visionário para poder atender uma nova geração. Tá? Podemos seguir. Dando prosseguimento aqui à apresentação do nosso projeto, agora falando uma parte um pouco mais operacional mesmo do nosso projeto, dentro de cada ciclo de mercado. Então, parte para a primeira etapa, que é de planejamento, seria aquela etapa de montagem de um plano do produto, onde o plano do produto seria o que daria um norte para as demais etapas futuras. Então, a gente considerou que a empresa já tem um certo nível de experiência de mercado, e a partir dos feedbacks que futuramente serão explicados ainda, dos ciclos anteriores e do plano estratégico montado, ela teria uma ideia de um possível mercado futuro a ser atingido pelos seus produtos. Então, nessa etapa, a gente sugere que a empresa utilize um roadmap para a criação dessa base de informações, como tecnologias e mercados atualmente atingidos e utilizados pela empresa, e gerando, assim, os possíveis caminhos para ele atingir esse mercado futuro proposto pela etapa do plano de produto mesmo. Então, em seguida, com o plano de produto já montado, a gente partiria para a etapa de processo informacional, onde seriam realizados estudos para levantar necessidades do cliente, que podem ou não ser atendidos atualmente, ou então que podem ser aprimorados. Então, seria aplicado um QFD para levantar essas necessidades e comparar o nível de satisfação dos clientes, tanto em relação ao produto da empresa, quanto em relação aos produtos dos concorrentes. E também essas necessidades podem ser utilizadas para um estudo do TRIS, também atrelado, para identificar quais aspectos do produto afetam ou não necessidades dos clientes. Então, assim, seriam montadas as especificações do projeto e, em seguida, a gente partiria para uma etapa de projeto conceitual. Nesse projeto conceitual, a partir dessas especificações, a gente tentaria levantar algumas soluções e fazer um estudo preliminar do funcionamento dessas soluções, da sua aplicabilidade ou não. Então, seriam feitas sessões de brainstorm para levantar as soluções e, a partir da análise das soluções que foram levantadas pelo brainstorm, algumas passariam por um processo de prototipagem, uma avaliação inicial para analisar essa sua funcionalidade ou não, sua aplicabilidade ou não. Então, já teria uma ideia de uma concepção do produto e a gente partiria para a próxima etapa, que seria a de projeto preliminar, onde o estudo sobre essas soluções seria um pouco mais aprofundado, eu diria. Então, elas já foram testadas, já foram aprovadas pela etapa anterior. Então, a gente vai tentar avaliar elas de uma forma um pouco mais técnica. Então, a maneira que a gente encontrou foi aplicando simulações para poder averiguar ali a funcionalidade real e aplicada mesmo daquela solução. E os dados gerados por essas simulações podem ser utilizados futuramente também como entrada para a montagem de um DFMEA, onde seria avaliado ali o nível de satisfação daquela solução sendo aplicada ou não, podendo ser comparado. Então, com essa ideia, a gente já teria ali uma viabilidade do produto, a viabilidade das soluções, e partiriam para um projeto detalhado. Esse projeto detalhado, basicamente, é aquele que seria seguido futuramente para a área de produção. Então, com as soluções já aprovadas, totalmente aplicáveis ao produto, ele vai tentar ali esboçar de uma forma um pouco mais completa esse produto para possibilitar a futura utilização no setor de produção. Então, os métodos e técnicas que a gente imaginou para essa etapa, para esse gate, seriam esboços feitos peça a peça a partir de um desenho técnico, e a partir desse esboço a gente teria uma ideia de como funcionaria cada peça, os encaixes e tudo mais. Então, para a gente poder ilustrar também essa interação peça a peça, uma ideia seria a utilização da árvore de estrutura do produto, onde cada peça poderia ser encaixada na outra, teria ali todas as listas de interações possíveis entre essas peças. Falando agora das duas etapas finais na área de implementação, de preparo da produção e lançamento, vai ser o momento final do desenvolvimento de produto, onde a gente vai estar realmente produzindo e passando a vender esse produto no mercado. Tá? Na parte de preparo da produção, vai ser principalmente, a ideia aqui é para poder atender as novas tendências de médio prazo, de 1 a 2 anos.
a empresa vai precisar adaptar todo o seu maquinário, sua linha de produtos, àqueles que foram desenhados previamente, né? O preparo da produção leva em consideração principalmente a saída de solicitação de investimento, que vai ter como principal restrição ali qual a quantidade de recurso disponível para poder fazer toda essa adaptação, qual tipo de portfólio, né, de produtos que vai poder ser produzido, e qual vai ser o tipo enfim, de recurso investido naquela produção dos produtos, tá? Os métodos técnicos envolvidos nessa etapa é um projeto de planejamento e controle da produção, também levando em consideração a variabilidade dos produtos, então a quantidade diferente de produtos que vão ser desenvolvidos, de patinetes, além da quantidade de produtos a serem lançados, né? Então, a empresa pode ter uma estratégia também aqui de volume ou uma estratégia mais específica em nichos, né? Com a quantidade menor de produtos vendidos. Então, a preparo da produção vai precisar levar em consideração essa estratégia. Após isso, vai ser realizado a liberação de investimento, tendo em vista todas as projeções de custos e de adaptação dessa produção que vai ser feita, e seguindo principalmente para o lançamento, tá? Com a definição, né, de quais produtos vão ser lançados e poderão ser produzidos, esse lançamento vai passar a acontecer, e esse momento ele é muito importante para começar a mostrar para o mercado que existe um novo mercado, novos produtos disponíveis, né? Então, é uma chegada ao mercado. Então, essa etapa é muito importante para poder absorver uma maior parcela do mercado. Os métodos e técnicas que vão ser utilizados nessa etapa vai ser principalmente um projeto de previsão de demanda, utilizando tanto métodos estatísticos de tendências econômicas e de consumo. Então, vai ser importante realmente olhar para o mercado e ver quais vão ser, né, as tendências que vão estar regindo os próximos anos aí, e de novo, lembrando que dependendo do médio prazo que foi definido pela cúpula estratégica, esse período pode mudar. Além disso, também recomendo-se utilizar surveys, né, que são métodos de pesquisa primária com perguntas realmente aí para coletar essas informações dos consumidores, em diferentes mercados, tendo em vista que é uma empresa multinacional, para poder captar as tendências macro, né, quais são as vontades de cada uma das crianças, além também da aplicação de grupos focais para poder entender essas necessidades com um pouco mais de afinidade, um pouco mais de detalhe, tá? Após o lançamento, a verificação, né, da performance dos produtos no mercado, acontecerá a etapa de feedback, que é uma etapa crucial em todo o nosso sistema de desenvolvimento de produtos que foi colocado aqui. Então, deve-se realizar todo o monitoramento e coleta de dados sobre a performance do produto no mercado, e que a gente vai colher insumos, né, para poder adaptar e captar as tendências do próximo ciclo estratégico, né, dando essa adaptabilidade para os projetos de produto, mas também para a empresa como um todo, de como que ela está atuando e como ela está ofertando os seus produtos. Os métodos técnicos utilizados aqui vai ser a utilização de survey, análise de dados de performance comercial da empresa nos últimos anos e nos últimos períodos, e, além disso, a aplicação de grupos focais, né? Quais vão ser os produtos que são atrativos e não atrativos naquele mercado em seguida. Então, é tanto olhar para o futuro, mas também fazer uma reflexão em relação ao passado, para poder dar insumos para o próximo plano estratégico de desenvolvimento de produtos. Nas recomendações finais, nós temos 4 pontos principais a transmitir para a escuta em cor. Primeiro, é adotar o modelo visionário de desenvolvimento de produtos, com a revisão do plano visionário aí a cada 15 anos, e com duração do ciclo estratégico de cada 3 anos, tá? Então, a gente vai ver cerca de 5 ciclos estratégicos ao longo desses 15 anos, e também nós recomendamos o investimento de longo prazo em pesquisa e desenvolvimento, principalmente na área de tecnologia de impressão 3D. Isso aqui vai ajudar bastante a empresa a poder ter mais recursos e capacidade de adaptação ao mercado, não só no seu portfólio de produtos, mas também em relação a toda a sua capacidade de produção e sua capacidade de atender a demandas cada vez mais diferentes, né? Isso também vai ajudar também a empresa a se adaptar a um mundo cada vez mais diferente, né? Como multinacional, isso se mostra essencial. Eu agradeço pelo tempo de vocês e desejo um ótimo dia. Obrigado.